Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Focus Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que hoje nós vamos falar sobre regência verbal. Mas antes de começar a brincadeira, eu gostaria que você desse uma olhada aqui nas nossas redes sociais do curso Focus. Então se liga só, você pode nos seguir pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e também pode ouvir nossos podcasts. Eu que não sou bobo nem nada, gostaria de pedir que você me seguisse aí também no Instagram, @professor Sidney Martins, e pode dar uma olhada lá no meu canal no YouTube, Português do Sidoca, tá? E agora a gente vai começar a bater um papo importante sobre regência. Galera, quando a gente domina alguns aspectos gramaticais, isso faz a gente dominar o texto como um todo. Mas não dá para a gente partir para o texto sem antes dominar os aspectos gramaticais. E a regência é muito importante não só para uma boa escrita, mas também para o sentido que a gente quer empregar naquela escrita. Quando a gente pensa na regência verbal, a gente aborda os três principais aspectos da gramática: o morfológico, o semântico e o sintático. Então, por exemplo, eu estou falando de um verbo, é uma classe gramatical. Eu quero dizer se ele é transitivo direto, se ele é intransitivo, se ele é de ligação. Eu estou falando de um processo sintático. E para isso eu dependo do quê? Eu dependo do sentido. Então eu estou falando de um processo semântico. Então, semântica, sintaxe e morfologia sempre caminhando juntas nesse aspecto. E aí, por que isso ainda vai ser importante dentro da nossa prova? Porque o cara pode cobrar a regência numa questão só de regência verbal, pode cobrar a questão de regência atrelada ao pronome relativo, pode cobrar a regência dentro daquelas questões de reescrituras de frases. E aí nisso, obviamente, vai trabalhar com a questão do sentido e da correção gramatical. Pode trabalhar naquelas questões que a FCC adora para deixar o candidato desesperado, que é uma questão de redação. Aí o aluno olha no edital e fala assim: mas peraí, minha prova nunca cobrou redação? Que história é essa de colocar redação? Mas não é a discursiva, não. Coloca lá no finalzinho do edital assim, ó, redação. Quando a FCC faz isso, na verdade, é uma correção de frases. É aquele negócio de frases corretas e incorretas, só para você dizer se está de acordo com o padrão culto da língua. Só que nessa pegada, o camarada pode trabalhar tudo da gramática. Pode trabalhar não só a regência, como também crase, concordância, pontuação, acentuação, ortografia e por aí vai. Mas regência, na minha opinião, você pode até perguntar para outro professor de língua portuguesa se ele comunga da minha opinião, mas na minha opinião é para o aluno uma das matérias, se não a matéria mais difícil de língua portuguesa. E eu vou explicar o porquê. Quando você estuda uma outra matéria fora da língua portuguesa, como informática, raciocínio lógico, direito penal, direito constitucional, direito administrativo, você não vê no seu dia a dia processos conflitantes com essa matéria. Então, sei lá, de forma muito simples, o professor de informática, ele diz que os comandos do copia e cola é o Ctrl+C e o Ctrl+V. Você não vai ver no seu dia andando pela rua, numa marquise, num viaduto, numa parede, num restaurante, alguém explicando que não é Ctrl+C e Ctrl+V e sim Ctrl+L e Ctrl+X. Você não vai ver isso. Você não vai ver no seu dia a dia alguém explicando que 2 e 2 não são 4 e sim 69. Você não vai ver isso. Agora, na língua portuguesa, existem conflitos com o padrão culto, a começar pelo nosso português falado. No dia a dia, a gente utiliza o português informal, coloquial. Na hora da prova, é o português padrão culto da língua. E se tem uma estrutura perigosa, é o verbo. Eu já falei em outros momentos que na língua portuguesa nós temos cerca de 500 mil palavras e dessas 500 mil palavras, cerca de 11 mil verbos. Da mesma forma que eu não domino as 500 mil palavras,
Eu também não domino 11 mil verbos, é muita coisa. Mas eu, Sidney, não domino, você não domina, mas o Bechara também não domina. O Celso Cunha também não dominava. O Rocha Lima também não dominava. Ninguém domina. É por isso que a gente tem dicionário de verbos. Agora, para nossa sorte, em provas de concursos públicos, caem em torno de 20 verbos. Pô, então já diminuiu pra caramba. De 11 mil para 20, agora você tem a obrigação de aprender esses 20 verbos. E aí não precisa se desesperar não. Ai meu Deus, quais são esses verbos? São os mesmos verbos que todo professor de língua portuguesa trabalha. Verbo assistir, agradar, preferir, informar. Os mesmos de todas as aulas de regência. São esses. Agora, o problema é que no dia a dia a gente usa de um jeito e na hora da prova a gente usa de outro. Eu nunca vou parar de falar do verbo chegar. No dia a dia a gente coloca a preposição em. Eu digo que cheguei em casa, que cheguei no trabalho, que cheguei no curso, que cheguei na escola, mas o certo é colocar qual preposição? É a preposição a. Eu cheguei à casa, eu cheguei ao trabalho, eu cheguei ao curso. Outro verbo, verbo namorar. A gente fala com a preposição com. Eu digo que o Pedro namora com a Bruna. Mas o verbo namorar, ele não pede a preposição com. O verbo namorar é verbo transitivo direto, ou seja, ele pede sim um complemento, mas é sem preposição. Então o certo é Pedro namora Bruna. Inclusive aquela famosa frase, você quer namorar comigo, sempre esteve errada, porque o verbo namorar não trabalha a preposição com, o certo é você quer me namorar. E aí olha só que pegada boa para a mulherada fugir de cara chato na balada, hein? Né? Quando o cara mandar, você quer namorar comigo? Só namoro com quem utiliza bem a língua portuguesa. Agora, olha a diferença. O casar já usa a preposição com. Então, eu posso dizer sim. Você quer casar comigo? Pedro casou com a Maria. Pedro casou com a Bruna. Aí sim. Caramba, Sidney, como é que eu vou dominar isso? Ora, estudando. E aí você tem uma dica valiosíssima e você tem que seguir. É assim. Você separa provavelmente o teu estudo em dias, né, ou em ciclos, aí depende de como é que você faz, mas normalmente a maioria faz assim, segunda-feira eu vou estudar língua portuguesa, na terça eu estudo, sei lá, matemática, na quarta informática e por aí vai. Aí toda segunda é o dia do teu estudo de língua portuguesa, aí hoje estudei classe gramatical, semana que vem estudo regência, na outra crase, na outra concordância e por aí vai. Aí olha a dica que eu vou te dar. Para concurso, não adianta, não dá para ser iludido. Você vai olhar o assunto uma vez e vai aprender? Não, isso não existe. Concurso público não é uma coisa tão simples, ainda mais hoje em dia. Se fosse lá na década de 90 era fácil, era só não ser analfabeto, você ia passar. Hoje, caramba, não tem como. Hoje os professores estão muito aprimorados, os cursos muito avançados, os alunos caindo para dentro. Se você não fizer isso, você não vai passar. Então você de fato tem que estudar. E não é de uma hora para outra. Não é assim, estou estudando há 2 meses, eu vou passar. Abriu o edital agora, a prova é daqui a 2 meses, eu vou passar. Não, não vai passar. Se você passar, é um milagre. Parabéns. Acontece. Mas não é a regra. A regra é você estudar no mínimo 6 meses para começar a entender o processo. Com 1 ano, aí você se torna competitivo. Com 2, tu já é aquele cara da selva que dá aquele tiro na testa headshot. Mas com 1 semana, 1 mês de estudo, não é ninguém ainda. Essa é a verdade. Alguém precisa te dizer isso. Não é ninguém ainda. Aí eu sei que tem aluno que fala assim, pô professor, eu vi a tua primeira aula, não compreendi muito bem. Vi a primeira aula de informática, também não compreendi muito bem, acho que eu vou desistir. Pô, pelo amor de Deus, cara. Se você viu a primeira aula e ainda não compreendeu muito bem, é normal. Só significa que você está afastado do estudo há algum tempo, ou que talvez você tenha lacunas. Porque concurso público a gente tem que estudar com foco, antecedência e organização. Então não é estudar na hora que abre o edital, é muito antes. E aí um ledo engano que o aluno tem é: terminei o conteúdo, acabou. Já vi tudo de língua portuguesa. Irmão, a gente esquece.
Se você ficar um tempo sem estudar aquele assunto, você vai esquecer. Depois que você passar, conquistei minha vaga, beleza, para de estudar, aí é contigo. Mas antes não tem como não. Então, terminei o conteúdo, eu volto e vejo tudo de novo quantas vezes for possível. Por exemplo, crase. Crase é um assunto aí que todo mundo fala. Pô, nunca aprendi crase. Eu pergunto, estudou quantas vezes? Uma vez. Pô, então não aprendeu mesmo. Tem que ver 10, 15, 20 vezes. Eu vou dizer sempre, concurso público não é para quem é super inteligente. Às vezes é um tiro no pé. Concurso público é para quem é chato, obstinado, resiliente, insistente. É isso. Então, vai estudar regência? O que você vai fazer antes das questões? Você vai pegar a listinha que tem em qualquer livro de língua portuguesa, em qualquer apostila, em qualquer material de PDF de curso, tem aquela listinha dos principais verbos. Você não vai ler apenas. Aí é que está o pulo do gato. Você vai anotar, você vai copiar, transcrever, porque está mais do que provado que o processo de aquisição do nosso conhecimento está diretamente ligado ao processo de escrita. Você acha que um professor de direito penal, ele chega aqui falando o Código Penal de cor, só porque leu o código? Claro que não. Ele leu e transcreveu aquilo dali inúmeras vezes, mais de 1000 vezes para poder ter decorado. E é isso que você vai fazer. Ah, mas isso é chato. É chato, mas é necessário. Aí vamos lá. Estudei regência hoje. Daqui a um mês eu vou estudar regência de novo. Ah, eu já anotei, vou fazer só as questões. Não, você vai anotar de novo. Mas caraca, Sidney, eu estou estudando isso pela 10ª vez. Você vai anotar pela 10ª vez. Então, aqui eu te dei o pulo do gato. Agora a gente vai brincar com alguns verbos perigosos, tá? Então vem aqui comigo, ó. Primeiro verbo que sempre cai em provas é o verbo assistir. E é um verbo extremamente perigoso. Então vamos lá. O verbo assistir, a priori, ele pode ter 3 classificações. Verbo transitivo direto, ele pode ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a e ele pode ser um verbo intransitivo. Lembrando que essa visão é uma visão de gramática tradicional sempre, tá? Aí, ó, quando é que ele vai ser um verbo transitivo direto? Quando ele estiver no sentido, ó, de ajudar. Quando é que ele vai ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a? Em 2 situações. Uma no sentido de presenciar e a outra no sentido de pertencer. E quando é que ele vai ser um verbo intransitivo? Quando ele estiver no sentido de morar. E aí lembram que eu falei que morfologia, semântica e sintaxe caminham juntas sempre? Olha a prova. Assistir é o verbo, morfologia. VTD é o aspecto sintático. Ajudar é o aspecto semântico, é o sentido. Então sempre vão caminhar juntos esses processos. Aí agora vamos ver na prática como é que isso funciona. Eu coloco assim, ó. O médico assistiu o paciente. Vamos lá. Neste momento, o verbo assistir, ele foi empregado no sentido de morar, no sentido de pertencer, no sentido de presenciar ou no sentido de ajudar? Ele foi empregado no sentido de ajudar, então ele é um verbo transitivo direto e o paciente aqui é um objeto direto. Acabou. Mas peraí, Sidney, não foi isso que eu quis dizer. O verbo ali não deveria estar no sentido de ajudar, não. E sim no sentido de ver, de presenciar. Porque eu estava ali no hospital e o médico não estava fazendo nada. Ele estava só olhando, tá? Quem estava ajudando era o enfermeiro. Então, eu quis dizer que ele estava vendo. Aí, ó, não pode usar o verbo assistir, não. Porque é um fato culto da língua que nessa relação entre médico e paciente, o verbo assistir só pode ser empregado no sentido de ajudar. Ele não pode ser empregado no sentido de ver, de presenciar. Mas peraí, Sidney, e se ele só viu, se ele só observou, como é que eu vou fazer então? É para isso que tem a seleção vocabular. Você vai colocar outro verbo. Você vai colocar que o verbo viu o paciente, que o verbo observou o paciente. Mas se for empregar o verbo assistir, só pode ser no sentido de ajudar. Aí, a aula aqui é para mostrar um algo a mais, tá? Essa visão
do verbo assistir como verbo transitivo direto, no sentido de ajudar, é uma visão tradicional da gramática, que a gente diz que é uma visão ortodoxa. Mas existe uma visão não ortodoxa avaliada por alguns gramáticos, como Arnaldo Nisquier, Manuel Pinto Ribeiro, Celso Pedro Luffit. E aí, duas bancas, já por hábito de questões, demonstram muito utilizarem o dicionário de regência do Celso Pedro Luffit. As duas bancas são FCC e CESP. Agora, se isso pode cair na tua prova, são outros 500, mas é bom você ficar ligado que a FCC e o CESP podem cobrar isso. Ah, mas a minha banca não é nem o CESP nem a FCC, então fica tranquilo, porque a tua banca só vai cobrar assim, pronto e acabou. Agora, o Celso Pedro Luffit diz que o verbo ajudar, aliás, que o verbo assistir no sentido de ajudar, além de ser transitivo direto, ele também pode ser verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Quem diz isso é o Celso Pedro Luffit. Ele não diz sozinho não, tá? O Arnaldo Nisquier, o Manuel Pinto Ribeiro também falam. E ainda tem outros, o Antenor Nascente, coisa e tal. Mas ele é o principal porque ele é o cara adotado. Ele tem o dicionário de regência mais vendido do Brasil. Agora, vou encarar a banca tradicionalista. É isso aqui, pronto, acabou. Aí vem um CESP da vida, traiçoeiro, que é aquele avaliador para ir pro inferno não falta nada. Aí ele pega essa frase aqui, ó, o médico assistiu o paciente, aí ele coloca assim, ó, numa questão de reescritura, o médico assistiu ao paciente. Aí ele vai dizer assim, ó, a reescritura não atribui prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Aí tu fala, peraí. Tu pensa, prejuízo gramatical não, mas aí por que você vai pensar isso? Porque você vai pensar que ele empregou no verbo presenciar. Mas alteração de sentido sim, porque ó, deixou de ser sentido de ajudar e passou a ser sentido de presenciar. Mas eu vou mais uma vez frisar, o verbo assistir nessa relação entre médico e paciente jamais pode ter outro sentido a não ser o de ajudar. Então aqui, ó, o CESP cobrando isso daqui, galera, não tem prejuízo gramatical nem alteração de sentido, pois ambas as estruturas estão no sentido, ó, de ajudar. Muda a regência? Muda a regência, mas o sentido de ajudar é mantido. Agora, não se desespere se você não vai encarar um AFCC ou um CESP da vida. Ah, eu vou encarar, sei lá, Sesgran Rio. Putz, é o ortodoxo, pronto e acabou. Seria só isso daqui, tá? Agora, vamos lá, ó. Vamos pensar na outra estrutura. Eu coloco assim, ó. Johnny assistiu ao filme. Essa frase é tão simples, tão boba, mas muita gente erra. Porque no dia a dia não é assim que a gente fala. Como é que eu falo que o Johnny assistiu o filme? Na prova é assim que vem. E a gente embarca. Então tá certo, né, Sidney? Johnny assistiu o filme. Não. Se eu tivesse colocado o verbo ver, aí sim seria Johnny viu o filme. Mas quando eu emprego o verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, obrigatoriamente tem que colocar a preposição a. Então o Johnny assistiu ao filme. Então o verbo aqui é transitivo indireto e ao filme é o quê? É um objeto indireto. De boa essa, né? Agora, e no sentido de pertencer? Este é um direito que assiste a você. E aí, neste momento, o verbo assistir foi empregado no sentido de pertencer e o a você vai ser o quê? Vai ser um objeto indireto. Agora, você vai falar assim para mim, isso aí é mole, né, Sidney? O assistir
colocando a preposição a, talvez até me derrubasse um pouquinho, porque realmente no dia a dia eu não falo assim. E aí, olha só, esse conselho é ouro. Mude o teu hábito no dia a dia. Eu sei que você vê muita gente falando assim, mas isso aí é na hora da prova, né, Cid? Não é na hora que eu estou estudando. No dia a dia, eu não preciso falar assim. Realmente, você não precisa. Ninguém vai te julgar porque você fala assistir o filme. Ninguém vai te julgar. Só que é muito difícil lutar contra o uso do dia a dia. Então, se você não fala no dia a dia o português padrão que você utiliza na prova, vai chegar a hora da prova e você vai errar a questão. Você vai continuar lá na questão colocando assistiu o filme, chegou em casa, namora com alguém, você vai continuar errando. Então a dica que eu te dou é, além de estudar ali anotando, traga para o teu dia a dia esse vocabulário, pelo menos enquanto estiver estudando para concurso, porque aí você vai ficar familiarizado com esse jeito de falar e com esse jeito de escrever e vai mandar bem. Agora tem uma dica importante aqui. Estes carinhas, eles trabalham com o pronome lhe. Você já deve ter visto isso em algum momento. E aí você já sabe que o pronome lhe não pode ser utilizado no sentido de presenciar e que ele pode ser utilizado no sentido de pertencer. E agora eu vou trazer mais uma vez a verdade. Você aprendeu que este lhe, pronome oblíquo átono, tem que se apoiar na tonicidade de uma palavra. Ele funciona sintaticamente como um objeto indireto, porque ele corresponde à estrutura a ele ou a ela. E aí, basicamente, ele é regido pela preposição a. Eu vou até estender isso, e você já deve ter visto isso em aula também. Preposição a e preposição para comum, né? Então, dei flores a Maria, dei flores para Maria. Eu posso dizer dei-lhe flores. E ainda existe a possibilidade de entrar a preposição em. João deu um soco em José. Eu posso dizer João deu-lhe um soco, tranquilo. Mas basicamente, na maioria das vezes, quem é que vem? É a preposição a. Então isso é bom pra gente. E aí mostra que para fazer essa questão de colocação pronominal, o cara tem que dominar a transitividade verbal. Aí o cara coloca lá um verbo que é transitivo direto com o pronome lhe. Tá errado. Aí, obrigatoriamente, tem que ser um objeto indireto regido pela preposição a. Né? Também não adianta colocar um objeto indireto regido pela preposição de. Gosto do filme. Gosto-lhe. Não dá. É gosto dele. Aí vai. Agora, além disso, tem gente que diz que este lhe, além de ser um objeto indireto, tem que ser uma pessoa. Isso não é verdade. Pode ser pessoa ou coisa. A justificativa verdadeira nem se encontra na língua portuguesa. Está lá no latim. É algo bem antigo, tá? Agora, por que muita gente fala isso? Porque uma gramática deu mole. Uma gramática tradicional, que é a gramática do Ulisses Infante com Pasquale Cipro Neto. Porque o Pasquale foi muito midiático, né? Então aquilo acabou sendo muito reproduzido. Imagina só, eu, professorzinho iniciante, tô ali, ó, ainda terminando a faculdade, me deram a oportunidade de virar monitor num curso e daqui a pouco eu vou virar professor. Pô, tenho que pegar uma gramática para estudar. Na época, o que a galera fazia? Pô, vou estudar pela gramática do Pasquale, caramba. Porque a gramática do Pasquale, né? Pô, o cara é da mídia ali. E aí ele falava isso. O pensamento dele não foi tosco não, tá? Ele pensou assim, ora, não dá para eu trocar ao filme pelo lhe, e filme é uma coisa. Dá para eu trocar o a você pelo lhe, e o você é uma pessoa. Ah, então não pode com coisa, mas pode com pessoa. Só que ele deu mole. Essa justificativa tem a ver com a história da língua, lá no latim. Porque este lhe, aqui no latim, ele era um dativo de posse. Tanto que você já deve ter visto que o lhe, quando está atrelado a um nome, ele funciona como um adjunto adnominal, exatamente por essa essência da posse. E aí este lhe, lá no latim, que era dativo de posse, já não podia ser utilizado com alguns verbos. E detalhe, quais eram os verbos? Os verbos que não tinham posse. Em prova,
Os três principais verbos que não podem usar o ler, mesmo sendo verbos transitivos indiretos regidos pela preposição a, são o verbo assistir, no sentido de presenciar, o verbo visar, no sentido de desejar, e o verbo aspirar, no sentido de desejar. Então aqui, ó, eu não consigo trocar o filme pelo ler. Eu não consigo dizer Johnny assistiu ler. Ué, mas se eu não posso botar o ler, eu vou colocar quem? Eu vou botar o a ele. Johnny assistiu a ele. Agora, aqui o verbo pertencer tem sentido de quê? Tem sentido de posse, ó, pertence. Então agora eu posso usar o ler, porque ele sempre teve a essência da posse. Então eu posso pegar esse a você e trocar pelo ler. Só que aqui vocês vão reparar que tem um que, e o que é palavra atrativa. Então vai ficar, este é um direito que lhe assiste. Então, gente, é por isso que eu posso ou não usar o ler. O ler vai ser utilizado com verbos que têm na sua essência o valor da posse. Quando não tem na sua essência o valor da posse, não vai usar o ler. Mas aí você não precisa se desesperar. Ai, meu Deus, eu estou enxergando ou não o valor da posse. Os três principais verbos em prova, assistir no sentido de presenciar, visar no sentido de desejar e aspirar no sentido de desejar. Outros verbos que vêm, que não podem usar o ler, pô, são tão incomuns em prova e tão fáceis de perceber que você nunca vai errar. Por exemplo, aludir e referir-se. Ó, referir-se. Refiro-me a ela. Você vai colocar refiro-me ler? Não, vai ficar feião, né? Então, esquece. Você só tem que se preocupar com esses três verbos. Aí agora, a gente vai pegar o verbo assistir no sentido de morar. É isso mesmo, ele pode ser utilizado no sentido de morar. Eu posso colocar assim, ó. Johnny assiste em Cascavel, cidade dos ventos uivantes, diz o nosso querido Luciano Franco, que é a cidade das sogras. Ou maldade, pô, sacanagem. Minha sogra é tão gente boa. A minha é mesmo, de fato. Então não pode falar um negócio desse, né? Não é toda sogra que é ruim, não. Se a tua sogra é ruim, o erro pode estar em você. Então cuidado, hein? Se liga só. Johnny assiste em Cascavel. Por que isso cai em prova? Porque ninguém fala assim no dia a dia. Você fala assim, ah, Johnny assiste em Cascavel. Não, você fala Johnny mora em Cascavel. Então, no momento em que o avaliador faz isso, ele quer testar o teu conhecimento vocabular. Ele quer ver se você de fato sabe que é possível empregar o verbo assistir aqui. E se porventura ele perguntar a função sintática, ora, veja bem, aqui é uma estrutura com preposição que indica o quê? Localidade. Eu já falei para vocês, para a gramática tradicional, quando uma estrutura tem preposição e indica localidade, ela funciona como um adjunto adverbial de lugar. E se funciona como um adjunto adverbial de lugar e está atrelado ao verbo, significa que o verbo é intransitivo. Pronto, e acabou. Aí agora, a gente vai dar uma olhadinha num outro verbinho perigoso. Este outro verbinho aqui é o verbo visar, galera, que eu mencionei agora há pouco. A priori, o verbo visar pode ser transitivo direto ou transitivo indireto regido pela preposição a. Quando é que ele vai ser um verbo transitivo direto? Quando estiver no sentido de mirar ou então, ó, dar visto. E quando é que ele vai ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a? Quando ele estiver no sentido, ó, de desejar. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu coloco assim: o policial visou o alvo. Então tá ali, ó, tá mirando. Neste momento, o verbo é transitivo direto e o alvo é o quê? É um objeto direto. E se eu colocar assim, ó, o gerente visou o cheque do cliente. Neste momento foi no sentido de dar visto. Então, o verbo transitivo direto e o cheque do cliente, tudo isso é um objeto o quê? Direto. Até aí tudo bem. Agora, e no sentido de desejar? Seria assim, ó. Johnny
visa ao cargo de coordenador. Aqui é a gramática tradicional, é a gramática ortodoxa. Agora, como eu já disse a vocês, duas bancas notoriamente gostam de utilizar o dicionário de regência do Celso Pedro Luft. E pasmem, o CESP já cobrou isso em prova em 2 ocasiões pelo menos. Olha o que o CESP fez. Fez mais ou menos isso. Johnny visa o cargo de coordenador. E aí o que a banca pode dizer aqui? Que essa reescritura não atribui prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Aí o aluno pira. Pô, peraí, aprendi minha vida inteira que o verbo visar no sentido desejar coloca a preposição a. Se o cara tá tirando, tá errado. Mas um cara chamado Celso Pedro Luft, se tem alguém para você odiar, é este cara aqui, tá? Não vai odiar o Sidoca não, tá? Pelo amor de Deus, eu só mostro que cai na prova, tá? A culpa não é minha. O Celso Pedro Luft diz que o verbo visar, no sentido de desejar, além de ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a, também pode ser um verbo transitivo direto. Então, aqui, a troca de uma frase pela outra não vai atribuir prejuízo gramatical, pois as duas formas são aceitas pela gramática, e também não vai ter alteração de sentido, pois ambas estão no sentido de desejar. Mudou apenas a regência. Então aqui, ó, Johnny visa ao cargo de coordenador. O verbo é transitivo indireto e ao cargo de coordenador é um objeto indireto. Johnny visa o cargo de coordenador. O verbo agora é transitivo direto e o cargo de coordenador é um objeto o quê? Direto. E aí, gente, é aquilo que eu digo a vocês. Se a tua banca é uma banca tradicionalista, que sempre cobrou a gramática tradicional, como por exemplo uma 6 Gran Rio da vida, na tua prova vai aparecer Johnny visa ao cargo de coordenador. Agora você vai encarar o CESP, tem que saber, o CESP é traiçoeiro, o CESP vai além, o CESP cobra a gramática não ortodoxa, ou seja, você tem que saber aquilo que você aprendeu na escola, mas tem que saber além, você tem que saber o que o Bechara pensa, o que o Celso Cunha pensa, o que o Celso Pedro Luft pensa, e aí no momento da transitividade, da regência, tem um perigozinho, tá? E aí, ó, nesse curto tempo, eu já te mostrei algumas peculiaridades e alguns perigos. Espero ter contribuído. Se você quer aprender muito mais, tem aí o nosso curso, tem as nossas redes sociais, você pode falar comigo, por exemplo, no Instagram, lá no direct, eu tento responder todo mundo, mas é tanta mensagem, se eu não te respondi ainda, manda de novo que eu vou responder, tá? É porque é muita mensagem mesmo e é isso. Então, galera, ó, fique em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe, tá? Beijão, tchau, tchau.